Boa noite, irmãos. Vamos sentar, em nome de Jesus. Que a paz do Senhor continue sempre em nossas vidas. Amém? Amém. Louvores foram entoados. A presença de Deus, pela sua infinita misericórdia, foi por nós sentida. Deus maravilhoso, Deus tremendo, Deus fiel, Pai Santo, nós te agradecemos por tudo que já fizeste por nós esta noite, Pai. O Senhor habita em seus louvores, a tua palavra diz. O Senhor recebe os nossos louvores, apesar de tudo que nós somos tão pequenos e o Senhor tão grande, Pai. Eu peço a Ti que agora o Senhor abra os corações e os ouvidos, que toda distração, que todo cansaço de um dia chuvoso, que todos tivemos, trabalhos e ocupações, caia por terra através do seu poder, do poder do seu Santo Espírito, Pai. Me usa, Pai Santo, me usa em nome de Jesus. Eu sou o seu vaso, e só o Senhor para me transformar num vaso de honra, só o Senhor, porque eu não sou nada sem Ti. Sem Ti eu sou menos que nada, Pai. Em nome de Jesus, amém. Irmãos, fui convidado pelo Jefferson essa semana para pregar, e ele me falou que seria o culto do Ministério de Louvor. Ele falou assim: mas não há necessidade de necessariamente falar de louvor e adoração. Mas eu confesso que assim que eu desliguei o telefone, eu falei assim: mas, oh Deus, eu quero falar de louvor e adoração. Porque louvor e adoração é o que nós vamos fazer na glória. O mais que nós vamos fazer na glória é te louvar e te adorar. Muito mais do que fazemos aqui. E sem nenhum empecilho, sem nenhum tropeço desse mundo que jaz no maligno. E aí Deus me deu um texto que à primeira vista eu fiquei meio apreensivo, mas depois o Espírito Santo tremendo que é, tudo se encaixou. Eu espero em nome de Jesus que aquilo que está no coração de Deus seja pregado por mim. Irmãos, quando nós falamos de louvar e adorar, geralmente a gente acaba pensando na mesma coisa, né? Bom, vamos adorar a Deus, vamos louvar a Deus. A gente acaba falando no mesmo sentido. Mas a gente vê no Velho Testamento, eu dei uma pesquisada nesse sentido, e a palavra louvor e adoração é utilizada de modo separado. São coisas diferentes. São coisas que às vezes são empregadas ao mesmo tempo. O texto de abertura, o salmo de abertura, num momento fala em louvar e no outro momento fala em adorar. Então são coisas distintas no Velho Testamento. Porque no hebraico, eles utilizam 3 palavras no hebraico para louvor e uma palavra para adoração. Nessas 3 palavras, que eu confesso que eu não sei pronunciar direito, halal, significa emitir sons e ruídos. E outras vezes ele está utilizando yadahá, que representa gestos corporais. E outras vezes utiliza zamar, que está associado aí sim à música, à cantada. Então nós vemos no Velho Testamento que o louvor é emitir sons com gestos corporais e através de música tocada, ou separadamente, porque é usado de forma separada. E a palavra adoração no Velho Testamento, ela é do hebraico adihá, que significa servir, reverenciar, admirar, respeitar, reconhecer, etc. Então, o escritor do Velho Testamento, inspirado pelo Espírito Santo de Deus, ele usa essas formas
está expressado. E a partir dessa introdução, eu posso agora ler o texto do Espírito Santo de Deus. É Lucas 18, 35 e 43. Todos conhecem o cego da porta de Jericó, o cego Bartimeu. Lucas 18, versículo 35 a 43. Vamos lá. E aconteceu que, chegando Jesus perto de Jericó, estava um cego assentado junto do caminho, mendigando. E, ouvindo passar a multidão, perguntou o que era aquilo. E disseram-lhe que Jesus, o Nazareno, passava. Então o cego clamou, dizendo: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E os que iam passando repreendiam-no para que se calasse. Mas ele clamava ainda mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Então Jesus, parando, mandou que lhe trouxessem o cego. E chegando ele, perguntou-lhe, dizendo: Jesus, que queres que te faça? E ele disse: Senhor, que eu veja. E Jesus lhe disse: Vê, a tua fé te salvou. E logo, versículo 43, 18, 43, e logo viu e seguia-o, glorificando a Deus, e todo o povo vendo, dava louvores a Deus. Amém, irmãos? Esse mesmo texto está em Mateus 20, do 29 ao 34, e em Marcos 10, do 46 a 52. No clamor do cego Bartimeu, baseando-se no hebraico para a palavra louvor e adoração, nós temos a emissão de sons e o respeito e a adoração a Cristo Jesus. E esse louvor e essa adoração abriu caminho para o milagre e a cura do cego. E é esse o tema desta noite. O louvor abre o caminho para o nosso milagre. Amém, irmãos? Então vejamos quais foram as atitudes deste cego, antes, durante e depois desse milagre ter ocorrido na vida dele. Em primeiro lugar, nós vemos que ele foi perseverante. Vejam o versículo 35. Ele, cego, mendigando, à margem daquela sociedade judaica que era muito preconceituosa, assentado junto ao caminho. Só que, apesar das circunstâncias que ele estava, ele nunca desistiu do seu milagre. Ele pensava nisso todos os dias. E mais importante, ele estava atento ao que estava acontecendo à sua volta. Ele, como diz lá no versículo 36, ouvindo passar a multidão, perguntou o que era aquilo. Podemos ver que ele estava esperto, ligado, como dizem. E quando ele ouviu, ele ficou curioso. Aí falaram para ele: é Jesus que está passando. Mas aqui nós podemos abrir um parênteses, irmãos, e traçar um paralelo ao que Jesus ensinou. Jesus ensinou: vigia e ora. Vigiar o que significa? Significa ficar atento ao que está acontecendo, ficar atento às ciladas do inimigo que arma contra nós todos os dias. E orar. Orar é pedir a Deus força, pedir a Deus que nos encha de seu poder, como Ele está fazendo conosco esta noite. Aí eu pergunto: será que quando o seu milagre está próximo, você está atento? Você presta atenção? Ou você deixa que aconteça o que aconteceu com os 3 discípulos que foram com Jesus no Getsêmani, momentos antes de ele ser preso? Jesus disse:
vigiem e orem, eu vou ali. Daqui a pouco Jesus volta e eles estão dormindo. Nós vemos que nós temos que ficar atentos, esperando o nosso milagre. Mas temos que ficar espertos, porque o inimigo vai nos colocar distrações, sono e bloqueios, que vai fazer com que, no exato momento em que temos que clamar a Deus, nós não prestamos atenção. Porque às vezes podemos estar preocupados com coisas do mundo, podemos estar preocupados com situações que achamos que nós mesmos podemos resolver, quando a solução de tudo está em Deus. E aí nós já passamos para o segundo lugar. Esse servo perseverante, sentado ali, vigiando e orando, ele tinha uma segunda qualidade, que fez com que ele alcançasse o seu milagre. Ele tinha conhecimento e ele reconheceu quem era Jesus. Vemos no versículo 38 e 39 de Lucas 18. Então clamou, dizendo, Bartimeu clamou, dizendo: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E os que iam passando repreendiam para que se calasse, mas ele clamava ainda mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Quando você descobre que Jesus está próximo, quando você está atento à situação que ocorre ao seu lado, quando você deseja o seu milagre, quando você crê que o seu milagre vai acontecer no tempo de Deus, eu não sei quando, mas vai acontecer, você tem que reconhecer exatamente quem é o único que pode fazer um milagre na tua vida. E aí você clama, e aí você emite sons com sua voz, aí você louva, aí você adora, porque você reconhece que Deus é Deus, que Jesus é Deus, que Jesus é o Messias, como o cego Bartimeu reconheceu. E aí, o que acontece? Esse reconhecimento leva-nos ao clamor, leva-nos ao louvor. E esse clamor significa implorar, significa pedir com lágrimas. E você demonstra a Deus as suas razões. Você demonstra que você tem fé, você demonstra que você crê no milagre, você demonstra que você não desistiu apesar das circunstâncias, apesar daquele cego estar sentado à margem da sociedade judaica. Em outros textos diz que ele tinha uma capa. A capa, no sentido daquela situação, mostrava quem ele era, ou seja, um marginalizado. Mas quando ele levanta e clama, o texto de Marcos diz que ele joga a capa. Porque quando você vê Jesus, você percebe Jesus, você se livra daquilo que o mundo diz que você é, e você quer o seu milagre. Você fala: o homem que pode fazer o meu milagre, o Deus que pode fazer o meu milagre, está passando aqui agora. Amém, irmãos? Mas vemos também que, além de reconhecer quem Jesus é, Bartimeu conhecia as Escrituras. Bartimeu, apesar de um cego marginalizado, ele sabia o que estava escrito na lei, nos profetas. Ele sabia que o Messias viria, e que o Messias era filho de Davi. É por isso, irmãos, que Bartimeu podia ser cego fisicamente, mas no seu espírito e no seu coração, ele enxergava muito mais que os fariseus, aquele povo que se intitulava mestre da lei nas sinagogas, é que eram os verdadeiros cegos. Porque a verdadeira visão da verdade de Cristo não está nos nossos olhos. Porque a fé é crer naquilo que não se vê. E se você fizer como Bartimeu, você vai ter a sua verdadeira visão no seu coração.
Aí eu pergunto, irmãos, quando você está vendo uma tempestade à sua frente, você consegue fechar seus olhos, olhar e ver Jesus, que é o único que pode acalmar essa tempestade? Bartimeu conhecia as Escrituras, e ele nos faz pensar no seguinte: que não adianta clamar, não adianta louvar, não adianta orar, não adianta adorar, se você não conhece o Deus que você serve. E a única maneira de conhecer a Deus, ter intimidade com Ele, é ler a Bíblia, é estudar o Velho Testamento, porque no Velho Testamento aprendemos a conhecer quem é Deus, e aprendemos como agir diante dele. E no Novo Testamento aprendemos a conhecer quem é Jesus, e aprendemos a imitar a Jesus, e temos que ler a palavra de Deus. Vejam, irmãos, que Bartimeu se mostrou uma pessoa humilde pela sua situação, mas uma pessoa de conhecimento, uma pessoa de fé, uma pessoa de perseverança, que estava buscando a santidade. Mas aconteceu uma coisa muito interessante. No versículo 39 diz: e os que iam passando repreendiam-no para que se calasse. Nós aprendemos aqui, com a palavra de Deus, que quando você está à espera da sua promessa, do seu milagre, do seu livramento, você clama, você ora, mas você vai sofrer oposição. Aprendemos que a oposição sempre vai haver. Sempre vai haver alguma situação que vai fazer você, tentar fazer você se calar. Mas uma coisa eu digo a vocês, irmãos: se vocês estão sofrendo oposição, é porque vocês estão no caminho certo. O inimigo não quer que nós tenhamos intimidade com Deus, ele não quer que nós estejamos na casa de Deus, ele não quer que nós busquemos a presença de Deus. E aí, irmãos, nós temos que fazer como Bartimeu, que quanto mais se opunham, mais ele clamava, ainda mais ele gritava: filho de Davi, tem misericórdia de mim. E é isso que nós temos que fazer. Quando a oposição vier, nós temos que começar a louvar mais alto, a clamar mais alto, a orar mais tempo no nosso canto de oração, emitir sons que demonstrem a Deus que nós sabemos e reconhecemos o seu poder, e que somente Ele poderá nos livrar daquela situação. E aí, depois que nós clamamos, o que acontece? Jesus ouve, e Jesus nos chama para perto dele. Então Jesus, estamos no versículo 40, primeira parte. Então Jesus, parando, mandou que lhe trouxesse. E aí nós entramos no terceiro tópico. O primeiro foi o reconhecimento, o segundo foi o reconhecimento, e o terceiro é comunhão. Comunhão. Jesus nos chama, Jesus nos ouve, Jesus viu que nós estamos buscando Ele na Sua palavra, Jesus vê que nós reconhecemos quem Ele é, aí Ele quer ter intimidade conosco, Ele quer ouvir o nosso pedido, Ele quer que nós se acheguemos perto dEle, como João, na última ceia, que estava acostado ao peito de Jesus. Ele quer ouvir o nosso pedido. Aí o milagre acontece. Vamos ler o versículo 40 e 42 de Lucas 18. Então Jesus, parando, mandou que lhe trouxesse. E chegando ele, perguntou-lhe:
dizendo: que queres que te faça? E ele disse: Senhor, eu vejo. E Jesus lhe disse: vê, a tua fé te salvou. Irmãos, Jesus é Deus. Jesus ouvia os pensamentos dos fariseus. Ele não precisava perguntar: que queres que eu te faça? Só que Jesus, Ele quer ter um relacionamento conosco. Ele quer que, quando a gente ore, como o Jefferson disse aqui, vocês estão sentindo a presença de Deus? O pastor falou: vocês creem na presença de Deus? Deus está aqui conosco. E Deus quer nos ouvir. Ele quer que a gente abra o nosso coração para Ele. Quer que a gente se achegue a Ele e fale: o que você quer, meu filho? Fale comigo, se abra. E se nós nos abrirmos a Ele com humildade, sabendo que nós não conseguimos nada, sem Ele, falamos: Deus, eu não estou conseguindo. Pai, eu sei que o Senhor não manda nenhuma provação maior que eu possa suportar, Pai, mas me ajude, me carregue, me ajude a passar por essa provação. Você se abre a Ele, aí Ele ouve, porque Ele é um Pai, Ele é um amigo, Ele é o sumo sacerdote, Ele é o Filho de Deus vivo, Ele é o Emanuel, e Ele nos enche do seu amor. E nós podemos até, pela fé, irmãos, se orarmos e crermos, a gente pode até perceber o olhar de Jesus para nós. É isso que Jesus quer, irmãos. Jesus quer intimidade, comunhão. Da mesma forma que nós temos que ter comunhão entre nós, irmãos em Cristo, Jesus quer que tenhamos comunhão com Ele. E aí nós vamos para a conclusão. Eu gostaria de chamar o Jefferson. Todos que ali estavam e viram toda essa cena acontecer, um cego, excluído, marginalizado, que não se intimidou por todos que ali estavam, pela multidão que ele passava, que mostrou o que ele sabia em seu coração, que mostrou que ele tinha certeza de que quem estava passando ali era o Messias. O que aconteceu no versículo 43 está escrito que ele viu, começou a seguir e glorificar a Deus, e todo o povo, vendo isso, dava louvores a Deus. É isso que acontece quando você tem um encontro com Jesus e recebe o seu milagre. Você contagia com o amor de Jesus para a sua vida a todos que estão perto. E aí você, o testemunho, evangeliza. O seu testemunho faz com que todos que estão ali comecem a louvar e a adorar a Deus. Irmãos, Deus tem promessas. Tem promessas. Deus espera que nós sejamos obedientes, fiéis, que neguemos a nós mesmos, que renunciamos às nossas vontades. Ele espera. Mas sabe por que Ele espera? Porque Ele quer nos dar as promessas que Ele tem para nós. Ele tem promessas de bênçãos, de livramento, de milagres, de cura. E existe um texto, irmãos, que eu quero ler agora no final, que esse texto é para nós esta noite. Esse texto é para que nós prestemos atenção nele. Ele tem uma promessa tremenda, e que se todos nós fizermos como o Bartimeu fez, seguindo seus passos em direção do seu milagre, todas essas promessas serão para nossa querida igreja presbiteriana renovada. Amém? É Joel 2, do 18 ao 27. Abram, irmãos, eu quero que vocês acompanhem comigo essa leitura com atenção. Joel 2, do 18 ao 27. Joel 2, 18 a 27. Então, versículo 18. Então, eu vou pular alguns versículos, irmãos. Então o Senhor teve
zelo da sua terra, e se compadeceu do seu povo. Repitam comigo, irmãos: o Senhor se compadece de mim. Versículo 19: e o Senhor respondendo disse a seu povo: eis que vos envio o trigo, o vinho e o azeite, e deles serei fartos, e vós não entregareis mais ao opróbrio entre as nações. Repitam comigo, irmãos: Deus me dará provisão, e jamais serei envergonhado. Versículo 21, irmãos: não temas, ó terra, regozija-te e alegra-te, porque o Senhor tem feito grandes coisas. O Senhor tem feito grandes coisas nessa igreja. Amém? Nós temos percebido, temos sentido, temos sendo modificados pelo poder de Deus, que emana não de pessoas, não existe nenhum mérito nosso, é a misericórdia de Deus se derramando pelo esforço do pastor, esforço de todos nós, orando um pelos outros. Versículo 23: alegrai-vos, pois, filhos, irmãos da renovada, e regozijai-vos no Senhor vosso Deus, porque Ele vos dá em justa medida a chuva temporã, e faz descer abundante chuva temporã e serôdia, como dantes. A chuva que molha a terra para que ela brote, a chuva que não é tempestade, ela não faz estragos, é a chuva que refresca, como essa chuva que caiu esses dias, daquele calor que nós estávamos pensando. Alegrai-vos. Versículo 24: e as eiras se encherão de trigo, e os lagares transbordarão de óleo e vinho. Teremos fartura, irmãos. Assim vos restituirei os anos que foram consumidos pela locusta voadora, devoradora, destruidora e cortadora, o meu grande exército que enviei contra vós. Aqui no versículo 25, irmãos, Deus se mostra um Deus de restituição. Ou seja, irmãos, às vezes, por causa de pecados ou falhas nossas e fraquezas nossas, nós perdemos o milagre por um momento, perdemos a bênção por um momento, mas aqui o nosso Deus, Ele se mostra um Deus de restituição. E essa noite, se de ontem para trás, por qualquer motivo nós perdemos, Ele quer restituir, irmãos. Portanto, tenhamos fé. O nosso Deus quer restituir as nossas perdas. Deus já perdoou, os nossos pecados já foram apagados. Ele quer restituir. Portanto, vamos ficar atentos com Bartimeu e vamos olhar para Ele, para Jesus, que Ele vai nos dar a nossa vitória. E 26: comereis abundante e vos fartareis, louvareis o nome do Senhor vosso Deus, que procedeu para convosco maravilhosamente, e o meu povo nunca será envergonhado. Amém, irmãos? Só que tem mais. No versículo 28 está escrito o seguinte, na parte A: acontecerá depois que te derramarei o meu espírito sobre toda a carne. Deus quer restituir, e Deus quer nos encher do seu Santo Espírito, irmãos, como Ele tem feito nesta igreja todos os cultos. O Espírito Santo de Deus está trabalhando em nós, irmãos. Nós temos que abrir os nossos corações, nós temos que abrir os nossos olhos dos nossos corações, nós temos que deixar de ser cegos como Bartimeu era fisicamente, porque Bartimeu tinha uma visão além de muita gente naquela época, porque ele reconhecia o Messias como filho de Davi. E é isso que nós temos que reconhecer para essa igreja.